Olá meninas, meu nome é Cíntia e hoje, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o viés contínuo. Hoje nós temos uma aula com Portugal e nós vamos usar esse viés, então eu vou deixar o vídeo público, mesmo que meu canal seja em italiano, mas eu vou começar a postar alguns vídeos em português e queria compartilhar esse vídeo com todo mundo que eu acho que é importante. Muitas vezes a gente não tem o viés ali à mão, ou então não tem a cor que a gente precisa, e é bacana ter essa dica. Então é o seguinte, eu vou baixar um pouco a câmera. Primeiro, a primeira coisa, a gente vai precisar de um quadrado, tá? Aqui eu tô usando o tamanho da minha régua, que é de 30 por 30. Então, o que que eu fiz? Eu peguei depois, no final, a gente vai ver quanto vai render de viés, tá? Então, eu vou pegar a minha régua, eu já fiz o quadrado correto, e agora eu vou cortar esse quadrado. Pode ser o retângulo? Não. Porque o tecido, a gente tem três direções. A gente tem a altura, a largura e o viés, que é quando a trama da altura e a largura se encontram e ele se torna aquela mola. Então, é esse jogo que a gente precisa ter. E para ter o viés contínuo, a gente vai precisar usar o quadrado, tá? Então, eu vou cortar e já mostro para vocês. Bom, meninas, aqui eu já cortei meu quadrado de 30 por 30. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele no meio, exatamente assim, e vou vincar essa parte aqui. Se vocês quiserem, podem passar no ferro também, para poder ficar bem marcadinho, tá? Se vocês não tiverem o cortador circular, não tem problema. Vocês vão simplesmente fazer um traço e cortar com a tesoura. Então, aqui eu dividi em dois. Agora, aqui eu pego frente com frente, eu vou pegar essa ponta e trazer pra cá, unindo assim, formando essa bandeirinha. E agora eu vou passar uma costura de meio centímetro para poder unir os dois tecidos. Se vocês quiserem, usem a régua, porque os centímetros aqui vai ser muito importante essa medida. Então, vocês tracem a medida de meio centímetro, tracem com o lápis, tá? Porque não pode aparecer também essa marca, então vocês não façam com a caneta. E eu vou voltar daqui a pouco. A gente vai fazer essa costura com o pontinho de 1,5, 2. Eu preciso do ponto bem pequenininho aqui, porque depois a gente vai cortar e não vai ser arrematado, tá? Bom, meninas, aqui eu já fiz a costura e abri a costura, eu usei um pontinho de 1,5. O formato é esse. E agora, nós vamos trabalhar com o resultado de um viés de 2,5 centímetros. Então, o que que eu faço? Dessa parte maior, eu pego a minha régua, eu apoio aqui com a medida de 3 centímetros, eu vou alinhar muito bem e vou fazer um traço com o lápis. Eu não posso usar a caneta que apaga com ferro, porque a gente vai usar o ferro daqui a pouco, então a nossa marca vai sumir. E também não posso usar a caneta, que corre o risco do tecido claro ficar marcado com a caneta escura. Então, eu vou fazer essa marca, vou fazer essa linha em todo o meu tecido. Ou seja, eu fiz a primeira linha baseada na margem. Agora, eu vou apoiar na segunda linha os meus 3 centímetros. E vou traçando até o final do tecido. Bom, aqui eu já fiz todos os traços, acho que dá pra ver. E o que que aconteceu? Eu obtive 6 linhas, e a última, ela não tem 3 centímetros, então ela vai ser desprezada. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou medir, a gente tá trabalhando aqui com a medida de meio centímetro, nas duas pontas, eu vou dobrar também meio centímetro. Essa medida também é muito importante, eu vou dobrar tanto aqui como aqui, e vou passar o ferro pra gente ter a medida precisa. Bom, então, tá aqui, eu já passei meio centímetro de cada lado. Agora, eu vou encontrar as duas partes aqui.
Só que eu vou deslocar uma linha para cima e vou começar a partir da segunda linha. Por que isso? A gente vai formar um tubo para poder fazer o viés contínuo. Então, ele vai começar daqui e depois a gente vai cortando para obter o viés contínuo. Então, nesse momento, é importante que essas linhas se encontrem. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui ela tem que encontrar bem certinho para ter uma continuação. Eu vou colocar alfinetes para ela não deslizar. Eu vou colocar em toda a extensão. Vejam que aqui ficou o final também deslocado. E aqui ela começou com esse degrauzinho. Então, eu vou colocar o alfinete em toda a extensão e vou passar uma costura aqui com a medida de 1,5, ou seja, bem pequenininho, que é o que a gente já tá trabalhando. Eu já passei minha costura, vejam que as linhas, elas se encontram, elas continuam perfeitamente. E agora, eu vou cortar com a tesoura em cima da linha, a partir desse degrau que nós deixamos. Então, vocês vejam que, conforme eu vou cortando, ele vai criando esse viés contínuo. E daqui a pouco eu conto pra vocês quanto rendeu de viés. Bom, meninas, esse é o resultado. Aquela parte de baixo de 2,5 centímetros eu vou desprezar não, vou utilizar para outros fins. E aqui é o resultado final. E nós obtivemos 2,60 metros de viés. Então, é mais do que o suficiente pra gente trabalhar na aula de hoje, que vai ser um chinelinho, que vai ser esse chinelinho de quarto, e também esse porta-sapatos para viagem, tá? Então, obrigada, qualquer dúvida vocês deixem nos comentários aqui, e aí eu respondo vocês através do YouTube. Até logo, tchau!